Apóstolo, quando eu iniciei a minha caminhada pregando, pense que eu perseguia o crente domingueiro. Eu falava isso, falava aquilo do crente domingueiro. Eu descia a lenha no crente domingueiro. Só que o tempo passa, irmãos. A gente evolui, a gente ganha responsabilidade. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que nem todo mundo vem para o culto de domingo porque quer. Tem gente que só vem para o culto de domingo porque é o único culto que sobra para ele, para ela, porque ela tem responsabilidade. Tem mulheres que fazem o papel de mãe, de pai ao mesmo tempo. Então só sobra mesmo o culto do domingo. Então, já que você está aqui, hoje é dia de domingo, você não é crente domingueiro, então você veio para o culto hoje, trouxe a família, trouxe os filhos, trouxe os netos. E eu profetizo nessa noite que hoje você vai voltar para casa de mãos vazias. Glória a Deus! Não vai voltar para casa com as mãos abanando. Tem um milagre de Deus reservado para você. Amém? Em poucas palavras aqui nessa noite. Eu tenho aqui o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, é o único que conta essa história. Jesus, um grande homem, um homem do século XX, um homem muito sábio, Jesus ele pregava para as multidões, apóstolo. E diante das multidões, Jesus sempre tinha palavras. Jesus não era apenas um curandeiro. Jesus não era apenas um homem onde ele colocava as mãos e as doenças, as enfermidades e embora. Ele era um líder. Ele era um mestre. Ele era chamado entre aquelas pessoas de Raboni. Raboni quer dizer mestre. E mestre quer dizer professor. Ou seja, Jesus, ele não era apenas um homem que curava, ele era um professor. E como todo bom professor, ele tinha lições de vida, lições para repartir e compartilhar com essa pessoa. No capítulo 7, agora nós vamos aprender uma das maiores lições de vida que Jesus ele ensinou. Eu aprendi uma lição de vida, eu creio que você vai também aprender aqui nessa noite. Olha só o que Jesus está fazendo. Jesus no capítulo 7, agora ele começa contando uma história. Isso aqui não é uma parábola, isso aqui é uma história que Jesus está contando. E a história que ele começa a nascer, ele diz que tinha um homem imprudente, um homem nécio, um homem insensato, que levantou a sua casa sobre areia. E a Bíblia diz que sopraram os ventos naquela casa. Os rios também transbordaram sobre aquela casa. E caiu uma chuva pesada lá naquela casa. E Jesus disse que a casa daquele homem caiu, tombou. Jesus disse, e grande foi a sua queda. Grande foi a ruína dessa casa. Parei por alguns minutos para tentar entender a mente de Jesus. Porque Jesus agora está usando, Jesus como um bom entendedor da palavra, ele está usando da palavra alegórica. Guarde o seu coração. Esse livro que nós carregamos debaixo do braço aqui, esse livro da Bíblia, esse livro da capa preta, esse livro ele tem 3 linguagens. Quantas linguagens ele tem? 3. Eu ouvi quantas linguagens? 3. Ele tem 3 linguagens. E se você não aprender as 3 linguagens da Bíblia, você nunca vai entender esse livro. Sabe por que esse livro para você é um enigma? Sabe por que você lê esse livro, lê e não entende? É porque você não entende as 3 linguagens da Bíblia. Quando você compreender as 3 linguagens, então você vai entender esse livro. As 3 linguagens da Bíblia são essa: alegórica, figurativa e literal. Olha o que está acontecendo aqui. Jesus está pegando da palavra alegórica. Jesus está pegando as 3 linguagens da Bíblia. Está tentando passar, tentando transmitir uma mensagem para nós. Quando eu era criança, eu me lembro muito bem, quando eu entrei pela primeira vez na escola bíblica dominical, eu ganhei uma professora chamada Célia. Tem alguma Célia aqui? Não tem uma Célia? Eu carrego a Célia, a minha professora Célia, hoje ela dorme com o Senhor, mas eu carrego aquela mulher até hoje no meu coração. Pense numa mulher sábia, pense numa mulher que me ensinou muitas coisas. E quando eu entrei pela primeira vez na escola bíblica dominical, ela disse para mim, esse livro aqui é o único livro santo, é o único livro sagrado, é o único livro, você vai em todas as bibliotecas do mundo,
mas você não vai encontrar um livro comparado a esse aqui. Esse livro muda histórias. Esse livro muda vidas. Esse livro liberta. Ela disse para mim, esse livro aqui, ele tem 3 linguagens. Esse livro aqui é dividido em 2 tempos, chamado de Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele tem 39 livros e o Novo Testamento ele tem 27 livros. Ela disse que esse livro carrega mistérios. Preste atenção. Jesus está usando a alegoria. Ele está pegando elementos da natureza. Elementos que eu e você conhecemos. Jesus está pegando o vento, a chuva e o rio, para tentar transmitir uma mensagem para nós. Ele está usando a palavra alegórica, elementos da natureza que eu e você conhecemos. Ele disse que caiu uma chuva lá na casa daquele homem. Não basta apenas cair uma chuva, também o vento soprou lá na casa dele. Não basta apenas a chuva e o vento. Jesus disse que os rios também transbordaram sobre a vida dele. Na boca de Jesus ele disse que grande foi a queda dessa casa. Grande foi a derrota desse homem. Quando você estiver lendo a Bíblia, pare e perceba. Quando você estiver lendo a Bíblia, quando você ouvir a palavra, na Bíblia a palavra vento. Quando você ouvir na Bíblia a palavra chuva. Quando você ouvir a palavra rios. Tudo isso é apontado para dificuldades, agruras. Dificuldades da vida, agruras da vida. Quando você estiver na Bíblia, quando você ouvir a palavra vento, chuva, ouviu, são apontados para dificuldades, agruras. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Jesus disse que caiu uma chuva, uma dificuldade veio sobre a vida daquele homem. Ele disse que caiu um vento muito forte sobre a vida daquele homem, outra dificuldade. Jesus disse que os rios também transbordaram a vida dele, outra dificuldade. E Jesus disse que ele não aguentou. Ele não suportou as agruras da vida. Ele não suportou os percalços da vida. E grande foi a derrota dele. Deixa eu trazer uma alegoria para você. Eu sou pai, eu tenho uma menina, eu tenho uma filha de 9 anos de idade. E por esses dias eu sentei com a minha filha, sentei com ela para assistir um desenho, uma história lúdica de criança. A história dos 3 porquinhos. Todo quem conhece a história? Todo mundo conhece a história. Se você sempre não conhece, está mentindo, é filho do diabo. Todo mundo conhece essa história. Essa história talvez eu posso contar ela de trás para frente. Mas eu confesso que naquele dia assistindo com a minha filha, eu aprendi uma lição de vida. Assistindo a história dos 3 porquinhos. Olha que interessante. Eu vou lembrar, você conhece a história, eu vou lembrar a você. A história diz que na alegoria eram 3 irmãos, na alegoria eram 3 porquinhos. O inverno estava para chegar. E antes que o inverno chegasse, eles tinham que se prepararem. Porque além do inverno vir, também o lobo mau sairia faminto, procurando alimento, procurando comida, procurando algo para se alimentar. Os 3 se juntaram e eles tiveram uma ideia. Eles se prepararam antes que as dificuldades viessem. E o primeiro, ele levantou uma casa de palha. O segundo levantou uma casa de madeira. O terceiro levantou uma casa de tijolos. Eles vão cada um construir a sua casa, do seu jeito, da sua maneira. Eles vão levantando, construindo, terminado de que a mulher chega. Está tudo preparado, cada um deles está dentro da sua casa, todo mundo preparado, todo mundo pronto. O inverno chegou. O lobo mau saiu da casa, procurando família, procurando alimento, procurando comida. A história diz que o lobo mau bate na porta do primeiro, que tinha construído uma casa de palha. Lá de fora ele gritava, ele dizia: abra essa porta, porque se você não abrir, eu vou soprar e vou derrubar a sua casa. Lá de dentro ele não conhecia o alto grau de perigosidade que aquele inimigo trazia. E ele para na porta, enche o pulmão de ar e sopra sobre a casa. A casa dele, que era feita de palha, ela caiu. Um pouquinho assustado, foi para a casa do segundo, que tinha construído uma casa de madeira. Ele bate na porta do irmão dele, não abre a porta, ele conta a história para o irmão dele. Horas mais tarde, o lobo mau chega na porta do segundo. E a mesma ameaça que ele fez para o primeiro, ele faz para o segundo. Ele disse: abra essa porta. E se você não abrir, eu vou soprar e vou derrubar a sua casa. Ele também não conhecia o alto grau de perigosidade que aquele inimigo trazia. E lá de fora ele enche o pulmão de ar e sopra sobre a casa. A casa dele cai. Os 2 assustados foram para a casa do terceiro, que tinha construído uma casa de tijolos.
Eu acho que o terceiro era crente. Eu acho que o terceiro frequentava a escola bíblica dominical. Os dois foram para a casa do terceiro, batendo na porta. O irmão abriu a porta para ele, eles contavam a história para o irmão. Horas mais tarde, o lobo bate na porta dele e a mesma ameaça que ele fez para o primeiro, para o segundo, ele faz para o terceiro. Ele disse: abra essa porta, porque se não abrir, eu vou soprar e vou derrubar a sua casa. Lá de dentro, o porquinho disse: pode soprar, porque essa casa você não vai conseguir derrubar. Pode soprar. Lá de fora, pastor Ivaldo, ele enche o pulmão de ar e sopra sobre a casa. A poeira sobe, quando a poeira baixa, a casa está no mesmo lugar. Mais uma vez ele enche o pulmão de ar e sopra sobre a casa. A poeira sobe, quando a poeira baixa, a casa está no mesmo lugar, está intacta, nem o telhado tinha mexido na casa. Pela terceira vez ele enche o pulmão de ar e sopra sobre a casa. A poeira sobe, quando a poeira baixa, a casa está no mesmo lugar, não tinha mexido nada sobre a casa. O lobo mau volta para a floresta faminto, com uma mão na frente e outra atrás, aleluia. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Antes de eu falar aqui, vou fazer uma pergunta: de que é feita a sua casa? Diga, de que é feita a sua casa? Ah, pastor, mas é uma história de criança, não me responda. De que é feita a sua casa? Será que a sua casa é feita de palha? Será que a sua casa é feita de madeira? Será que a sua casa é feita de papelão? Porque um dia a dificuldade vai bater na porta da sua casa. Um dia as lutas vão bater na porta da sua casa. Infelizmente, se você não estiver preparado, se você não estiver enxertado em alguma coisa, se você não estiver fixado em alguma coisa, você vai cair, você vai tombar, você vai a pique. Mas se você estiver firmado, não nos homens, não na palavra humana, se você estiver firmado em Deus, ninguém segura mais você na terra. Nada poderá construir e derrubar aquilo que Deus edificou na sua vida. Quem está entendendo essa palavra? Quem compreende essa linguagem? Um dia a dificuldade vai bater na porta da sua casa. Ei, amada, ei, amado, um dia a luta vai bater na porta da sua casa. Se você não estiver preparado, você vai cair, você vai desviar, você vai tombar. O pastor está me rodando praga. Não, não estou rodando praga, estou te avisando. E a minha voz já dizia que quem avisa, amigo é, e é verdade. Eu estou te alertando, mas eu não estou passando por prova. Se você não está passando por prova, amém, mas guarda essa palavra, porque um dia a prova vai bater na porta da sua casa. Se você não estiver preparado, infelizmente, você vai cair. Jesus disse que a dificuldade bateu na porta desse homem aqui. Soprou um vento muito forte lá na casa dele. O rio também transbordou lá na casa dele. Caiu uma chuva pesada lá na casa dele. E Jesus disse que ele não aguentou. Ele não suportou. Ele desviou a aposta. Ele saiu da igreja porque ele não suportou as azaduras da vida. Pastor, eu não estou entendendo. Deixa eu trazer aqui para sua mente para ver se você compreende. Lutas, ventos, chuvas e rios são mais ou menos isso aqui, ó. Vê se você identifica. Ventos, chuvas e rios, isso aqui, ó. Traições, desemprego, calúnias, mentiras, desilusões, doenças, drogas, vícios, depressões, crise de ansiedade, desgaste físico, desgaste mental, desgaste psicológico, desamor, desafeto. Tudo isso aqui que eu acabei de falar para você caiu na vida deste homem aqui. Caiu uma chuva muito pesada na casa dele. Esse homem aqui, ele passou pelas traições. Me diga quem nunca foi traído nessa vida. Nem que seja pela amizade, mas todos nós um dia passamos pelas traições. Quem nunca foi caluniado nessa vida? Todo dia alguém foi caluniado. Quem nunca passou pela mentira? Um dia todo mundo passou pela mentira. Quem nunca passou pelas drogas? Quem nunca passou pelas desilusões da vida? Quem nunca passou pelos desgastes físicos, mentais, psicológicos? Todos nós um dia passamos por isso. Isso tudo aqui que eu acabei de falar para você caiu na vida desse homem aqui. E Jesus disse que ele não aguentou. Ele não suportou. Ele saiu da igreja. Ele desviou. Ele largou a cruz. Ele deixou Jesus de lado.
Não sei porque eu prego essa mensagem nessa noite. Eu tinha 1001 mensagens para pregar nessa noite. Mas quando eu senti que o Senhor disse, fale aquilo que eu colocar no seu coração. Fale, pregue. Abra a boca, Jeremias, porque eu te encho nessa noite. Então Deus está falando com alguém aqui. Vai cair uma chuva pesada lá naquele lugar. Meu Deus. Vai soprar um vento muito forte. Os rios vão transbordar naquele lugar. E se você não estiver preparado, você vai se desviar. Está me ouvindo praga, pastor? Não, estou te alertando. Toda vez que eu prego esse texto, eu me lembro de algo que aconteceu comigo. Se eu não me engano, foi em 2013. 2013 para 2014. Era a virada de ano, de 2013 para 2014, eu tinha um grupo, apóstolo, de jovens, de quase 30 jovens. Era um grupo grande, um grupo que se reunia todo sábado para orar, para buscar a Deus. Era uma espécie de um ciclo de oração, a gente levantava de manhãzinha cedo e a gente saía da igreja só meio-dia. Praticamente eram 12 horas de oração, 12 horas de busca, 30 jovens. 2010 foi muita dificuldade. A igreja passou por tanta luta, a igreja naquele ano quase que fechava. Perdemos amigos, perdemos muitas coisas. Foi um ano de desgraça, foi um ano de muita derrota, foi um ano de muita luta. Estava terminando 2013 para 2014. No último ciclo de oração de 2013, sábado, nós estávamos todos reunidos, como nós sempre fazíamos. Na oração, naquele ciclo, nós e graças a Deus que eu não estava entrando. Quando nós demos as mãos aquele dia para orar a Deus, para terminar aquele culto, naquele dia Deus me deu uma visão. Eu vi um caderno, o Senhor me mostrava um caderno, e nesse caderno, em cima do rodapé do caderno, tinha um nome alvo. Embaixo do nome alvo tinha o nome jovens. Embaixo do nome jovem tinha 2014. Como eu estava, Deus tinha me dado recentemente o dom da visão, eu estava tentando assimilar aquilo ainda. Quando terminou aquele momento de oração, eu contei para aqueles que estavam naquele lugar ali. E no meio de 30 pessoas, muitos não acreditaram. Disseram que eu estava tendo um sonho de barriga vazia. Disseram que eu queria ser profeta. Disseram que eu estava dando um de visionário, que tudo aquilo não ia acontecer. Em 2014 era um ano de vitória, seria um ano de triunfo, seria um ano que Deus iria abençoar o seu povo. Não acreditaram naquilo que Deus estava falando, naquilo que Deus estava lembrando. Terminou 2013, estamos em 2014. Resumindo, 30 pessoas, de 2014 para cá, de 30 pessoas, só 3 estão de pé hoje na presença de Deus. Todos desviaram. Alguns já morreram. Outros já passaram dessa vida para outra. De 30 pessoas, apenas 3 estão de pé hoje. E por esses dias eu me encontrei com um daqueles que estavam lá naquele culto. E ele me pediu perdão. Ele disse: Alberto, eu quero te pedir perdão, porque eu estava lá naquela reunião, eu estava lá naquele culto. Eu vi quando Deus usou você, mas eu fui daqueles que não acreditei. Eu fui daqueles que não têm crédito, eu zombei, eu não acreditei. E hoje olha o estado que eu estou. Eu estou nas drogas, eu estou no crack, eu não consigo voltar para a igreja, eu não consigo voltar para Jesus, eu estou nas drogas, a minha cabeça está doendo. Apenas 3 pessoas estão de pé na presença do Senhor. Eu não vim aqui para te meter medo, só vim aqui para dizer para você se preparar. Se prepara! Ei, amado, se prepare! Se firma, não em homens. Aleluia. Se firma na palavra de Deus. Glória a Deus. Se você vier hoje, pode pegar aí de 2000 para cá. Aleluia. Quantos hoje já estiveram se voltar e hoje não estão mais? Será que você não conhece ninguém? Não conhece ninguém que era uma bomba nas mãos de Deus? Não conhece ninguém que cantava e encantava as pessoas? Pergunte onde ela está agora. Pergunte onde é que ele está agora. Sabe por quê? Porque o vento soprou na vida dele. O rio transformou na vida dele. E ele não aguentou. Ele não suportou. Ele não suportou as agruras da vida. E ele saiu da casa de Jesus. Jesus disse que a dificuldade bateu na porta desse homem aqui. E ele não suportou. Vou terminar aqui, mas Jesus disse, mas também tinha um segundo homem, prudente,
sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. E sopraram os ventos, os rios transbordaram na vida dele, a chuva caiu pesada, mas a Bíblia diz que ele não caiu, porque ele estava edificado sobre a rocha. Perceba que a mesma chuva que caiu para o primeiro, caiu para o segundo. O mesmo rio que transbordou para o primeiro, transbordou para o segundo. O mesmo vento que soprou no primeiro, soprou no segundo. E eu faço a pergunta: por que o primeiro cai e o segundo não cai? Por que o primeiro desvia e o segundo não desvia? A mesma chuva que caiu nele, caiu para o outro, porque um continua de pé e o outro caiu, o outro ficou prostrado. É porque ele estava edificado no Senhor. A palavra para você nessa noite é essa: se firma hoje. Se firma, pega, firme com Deus hoje. Eu não sei qual é a sua quadra, não sei se você é aquele tipo de crente raimundo que é o pé na igreja do mundo, não sei se você é desse tipo. Mas se você é desse tipo, se firme em Deus essa noite. É forte. Fixa os seus pés aqui, porque quando você está firme em Deus, não nos homens, pegue um desviado aí, pergunte para ele, pega alguém que saiu da igreja. Pergunte para ele por que ele saiu da igreja. Pergunte por que ele largou Jesus. Pergunte a ele. E ele vai dar a desculpa mais desfarrapada do mundo. Pergunte a ele: amado, por que você deixou Jesus? Ou foi Jesus para você? Por que você largou a cruz? E ele vai dar a desculpa. Ele vai dizer: eu deixei Jesus porque não me cumprimentaram com a paz do Senhor. Eu deixei Jesus porque os irmãos estavam olhando para minha roupa. Eu larguei Jesus porque me tiraram, as pessoas passavam por mim e me ignoravam. Besteirão, desculpas esfarrapadas. Estou abandonando Jesus por causa de um quilo de cigarro fumado. Estão deixando Jesus por causa de besteira, sabe por quê? Porque são pessoas que não estão firmadas em Deus. Estão firmadas em homens. Mas você está firmado em Deus, pode cumprimentar você e também não pode cumprimentar. Você está firmado no Senhor. Pode olhar se você está com a mesma roupa. Ele está firmado. Glória a Deus, aleluia. Amém. Guarde essa palavra no seu coração. Independente de quem fale com você ou não fale, você está firmado em Deus. Você está fixo no Senhor. Curva a sua cabeça, sentado mesmo como você está. Curva a sua cabeça. Feche seus olhos. Pai, eu quero te apresentar o teu povo nessa noite, Jesus. Pai, o Senhor visitou esse lugar de uma forma especial, Deus. Senhor, que essa palavra entre no coração do povo e crie raiz, Senhor. Não deixe que a palavra entre pelo ouvido e saia pelo outro. Senhor, firma o teu nessa noite. Não deixe que o seu povo venha ser levado por conversas, por ventos de doutrina, Senhor, Pai. Que o teu povo venha ficar firmado na tua casa, na tua presença. E eu profetizo, Pai, que grande será a vitória dela. Grande será a vitória dele. No nome do Senhor Jesus, a igreja diz. A igreja diz. Uma salva de palmas bem forte, Jesus. Deus abençoe.